Olá, gente. Meu nome é Lissane. Eu sou docente do curso de Medicina, atual quinto período na UFAL, campus Arapiraca. Eu vou falar um pouco sobre as eumintoses, voltada principalmente para o tratamento dessas eumintoses. De forma geral, as emitoses elas se incluem num grande grupo, né, que são das parasitoses intestinais. As parasitoses intestinais elas são consideradas, segundo a Organização Mundial de Saúde, como doenças negligenciadas. O que é que isso significa? Significa que elas não são alvo da indústria farmacêutica, né, e nem são alvo de investimentos em pesquisas, principalmente por conta da população que ela vai atingir. De forma geral, ela vai ser transmitida por via fecal oral, né, através do consumo de alimentos e água contaminados ou por contato com o solo contaminado com fezes de animais que podem transmitir essas doenças. E aí essas infecções elas vão afetar milhões de pessoas ao redor do mundo e elas são causadas principalmente, né, por dois grupos principais que são dos eumintos e dos protozoários. E aí, falando um pouco sobre a epidemiologia, essas parasitoses intestinais elas são muito mais comuns nas populações de baixa renda, o que vai estar muito relacionado à classificação como doenças negligenciadas. E aí, isso está muito relacionado à via de transmissão, principalmente fecal oral, através de alimentos contaminados. Isso vai estar relacionado às condições de higiene, às más condições de higiene nessa população, a falta de acesso a água tratada e saneamento básico, e vai estar muito relacionado à população de crianças, né, com idade entre 5 e 15 anos. E vai afetar principalmente as pessoas que moram em zonas rurais ou na periferia de zonas urbanas. E aí, quando se fala das parasitoses especificamente causadas por eumintos, elas se dividem em dois grandes grupos, que seriam as causadas por plateumintos e as causadas por nemateumintos. As por plateumintos, elas são causadas por vermes, que elas têm a característica de ter um corpo achatado. E aí vão ter outros subgrupos, né? Duas classes dentro desse filo, que é a classe Trematoda, que vai ter o exemplo do Schistosoma mansoni, e a Cestoda, que vai ter o exemplo da Taenia sola e Taenia saginata. Já os nemateumintos, eles vão ser vermes de corpos cilíndricos, né? E aí, um exemplo associado a essa classe seria a Ascaris lumbricoides. E aí, tem a relação, né, dos agentes etiológicos e as infecções parasitárias causadas por eles. Por exemplo, a Ascaris lumbricoides vai gerar a ascaridíase. A Taenia soli e Taenia saginata vai gerar a teníase. E aí, os fármacos antihelmínticos, eles são fármacos utilizados com foco ou no controle da infestação ou na eliminação total dos parasitas. Só que a eliminação total dos parasitas muitas vezes não é possível por conta da eficácia limitada desses fármacos. E aí vai ter casos, principalmente associados a frequente reinfestação, principalmente nos locais em que essas infecções elas são de regiões endêmicas, né, vamos dizer assim. E aí a gente pode ver essa tabela que relaciona principalmente os agentes etiológicos e os fármacos de escolha e a segunda opção de tratamento associados a ele. E aí, falando dos principais, né, a gente pode iniciar falando sobre o albendazol. O albendazol ele é um fármaco indicado para infestações para ascaridíase e tricoríase, por exemplo. Ele vai ser administrado por via oral e vai ter uma absorção errática, mas essa absorção ela pode ser melhorada através da ingestão de uma refeição rica em gordura, né, quando esse fármaco for ingerido. E aí ele sofre rápido metabolismo, né, e vai gerar um metabólito que vai ser ativo, né? E o mecanismo de ação dele vai estar muito associado à inibição provável, né, da síntese de microtúbulos, o que vai interferir no ciclo celular, na divisão celular. E ele vai também ter ação lavicida e ovicida. E aí, a dosagem, né, vai depender do foco do tratamento. Quando se fala de ascaridíase e tricoríase, tanto para adultos quanto para crianças maiores de 2 anos, vai ser ofertada uma dose única de 400 mg por via oral, que aí pode ser repetida por 2 a 3 dias para infecções mais intensas, né, pelo Ascaris lumbricoides, e em 2 semanas pode ser repetida para infecções por oxiúros. E aí ele também pode ser combinado com outros fármacos, como, por exemplo, o mebendazol.
E aí, o segundo fármaco a ser citado é a ivermectina. A ivermectina é o fármaco que é utilizado preferencialmente para o tratamento de estrongiloidíase e oncocercose. E ela vai ser disponível somente na forma oral, né, para os humanos. Ela vai ser rapidamente absorvida, vai ter um metabolismo, né, e vai ser exclusivamente eliminada por via fecal. A ivermectina ela vai atuar paralisando os nematóides e os artrópodes por conta da intensificação dos sinais mediados pelo GABA, né, que é um neurotransmissor inibitório. E aí a ivermectina ela vai ter uso na oncocercose. E aí a dosagem, né, vai ser dependente do peso do paciente, com a dosagem de 150 microgramas por quilo. E as doses são repetidas e o esquema vai variar de acordo com o quadro do paciente, né, que pode variar de 6 a 12 meses. Já no tratamento da estrangiloidíase, o tratamento é feito com uma dose maior, né, de 200 microgramas por quilo, uma vez ao dia, durante 2 dias. E aí vai ter uma observação, principalmente nos pacientes imunossuprimidos, né, que muitas vezes a cura não vai ser possível, mas aí uma terapia supressora pode ser benéfica para esses pacientes que estão nesse quadro de imunossupressão. E aí, o terceiro fármaco a ser citado seria o palmoato de pirantel. O palmoato de pirantel ele vai ser utilizado como um fármaco de amplo espectro, né? Ele vai ser eficaz no tratamento de infecções por oxiúros, ascaridíase e tricostrôngilos orientais. Ele vai ser mal absorvido no trato gastrointestinal, né? E aí, por conta dessa característica, ele vai ser muito ativo contra esses organismos luminais. E o palmoato de pirantel, ele vai ser eficaz tanto contra as formas madura e imatura dos eumíntuos, né? Que vão estar no lúmen do trato gastrointestinal. E aí, ele é considerado, ele tem como mecanismo de ação ser um bloqueador neuromuscular, que vai liberar acetilcolina e vai inibir a colinesterase. E aí vai gerar a paralisia desses vermes e eles são expulsos, né, nas fezes. E aí, o palmoato de pirantel ele vai ter uma dose padrão de 11 miligramas por quilo, tendo uma dose máxima de 1 grama, né, que vai ser administrado por via oral e vai variar de acordo com o objetivo, né, com o tratamento. Se for para ascaridíase, vai ser dose única, que vai ter uma taxa de cura de 85% a 100%. Já para infecções, por exemplo, com ancilóstomos, uma dose única ela não vai ser muito eficaz, né? E aí, em casos mais intensos. Já em casos mais leves, ela pode ser utilizada como dose única. E aí, esse tratamento vai ser repetido, né? Pode ser repetido em 2 semanas, de acordo com o quadro do paciente. E aí, o quarto fármaco a ser citado é o mebendazol. O mebendazol ele é indicado para ascaridíase, tricuríase e nas infecções com ancilóstomos. São alguns exemplos, né? E ele é mal absorvido, né? Ele é menos de 10% do mebendazol que é administrado pela via oral, ele é absorvido. E aí, a parte que é absorvida, ela se liga à proteína. E uma característica dele é que ele pode ter uma absorção aumentada quando ele é ingerido com uma refeição gordurosa também. E aí o mebendazole também vai atuar na síntese de microtúbulos, interferindo, né, no ciclo celular, na divisão celular desses vetos. E aí o mebendazole, né, vai variar também de acordo com a indicação, a dose, né? Se for para uma infecção com oxiúros, vai ser uma posologia de 100 miligramas em dose única. Já para as ascaridíase e tricuríase, uma dosagem de 100 miligramas não seria em dose única, né? Seria 2 vezes ao dia por 3 dias, né? E o último fármaco a ser citado é o praziquantel. O praziquantel ele é um fármaco que é eficaz no tratamento das infecções por esquistosomas de todas as espécies, né? Esquistossoma mansoni, japônico, e a maior parte das infecções que são causadas por trematóides e cestóides. E aí ele é absorvido rapidamente e o praziquantel ele vai atuar aumentando a permeabilidade da membrana celular e vai gerar uma paralisia, deslocamento e a morte desses vermes. E aí o praziquantel
Para as formas de esquistosomias, a posologia é de 20 mg por quilo por dose, por 2 ou 3 doses no intervalo de 4 a 6 horas, a depender da espécie, né? E para outras infecções, por exemplo, a clonorquíase, a posologia padrão é de 25 mg por quilo. Já voltada para a teníase, por exemplo, uma dose única de praziquantel, que é feita de 5 a 10 mg por quilo, né, do paciente, vai ter uma taxa de cura de quase 100%. É isso. Obrigada pela atenção.